A Portaria Conjunta das Secretarias de Saúde e Educação do Estado de Santa Catarina, número 983, datada de 15 de dezembro de 2020, estabelece protocolos de segurança sanitária para o retorno às atividades escolares ou educacionais, tanto curriculares quanto extracurriculares, presenciais para as etapas da educação básica, profissional, a superior e as afins no Estado, no território de Santa Catarina. Dentre todos esses regramentos, estão previstos um bom plano de comunicação, uma comunicação direta e constante com a comunidade escolar, a fim de que possamos informá-la, comunicá-la com notícias atuais e oficiais a respeito do retorno seguro aos ambientes escolares. É importante que a comunidade conheça os PLANCONs, os planos de contingência, tanto estadual, quanto o municipal, quanto os escolares. É importante também que nós tenhamos clareza de que toda a comunidade precisa conhecer o PLANCON, precisa exercitar o PLANCON, precisa desenvolver uma postura crítica e vigilante a fim de que a segurança nos ambientes escolares seja assumida por todos. Outra questão extremamente importante ao trabalharmos com um bom plano de comunicação é que devemos comunicar à comunidade a forma correta de agir diante da Covid. Mesmo que pareça que tenhamos informações suficientes para lidar com o vírus, a partir do momento em que enviaremos as nossas crianças, adolescentes e jovens, até adultos, para os ambientes de compartilhamento, como é um ambiente escolar ou educacional, há que tratarmos com informação clara e objetiva quais são as diretrizes corretas para vivermos nesses ambientes. Outra questão muito importante que um bom plano de comunicação garante é que se evitem notícias falsas, as famosas fake news, e que prejudicam bastante o andamento das atividades seguras no meio de uma pandemia como é a que estamos vivendo há um ano. Outra questão importante é que, ao apresentarmos as diretrizes sanitárias, ao apresentarmos o PLANCON escolar para a comunidade escolar, certamente estaremos permitindo que estudantes e familiares desenvolvam uma postura crítica e vigilante diante dos regramentos que precisam ser cumpridos por todos. Além disso, há que se garantir uma comunicação clara e direta, que chegue a toda a população. Vamos lembrar que atendemos famílias de todas as classes sociais, muitas sem acesso a muitos meios de comunicação. Então, não adianta elaborarmos um plano de comunicação com uma única estratégia. Talvez, e certamente, ela não chegará a toda a comunidade escolar, algo que precisamos garantir. Outra questão muito importante é que seria extremamente importante que numa região possamos ter uma única comunicação, sem esquecer que temos familiares com filhos em 2 redes de ensino ou até mais. Temos familiares que os filhos estudam em municípios vizinhos. Se nós fizermos um plano de comunicação municipal ou só escolar, nós corremos o risco de termos muitas informações circulando e confundirmos as famílias. Um bom plano de comunicação precisaria também prever esse cuidado regional, assim como temos um único regramento para todos os ambientes escolares e temos formações regionais para garantir que questões culturais, de condições econômicas ou sociais estejam adequadas aos planos, um bom plano de comunicação também deveria seguir este mesmo encaminhamento.
Um bom plano de comunicação precisa que a gente tenha determinado e especificado o que será comunicado. Um bom alerta é olhar para todas as diretrizes sanitárias e fazer uma boa análise do nosso Plancom para entender quais são as prioridades a serem comunicadas à comunidade escolar. Da mesma forma, é importante que a gente possa definir a quem se destinará essa comunicação. Para adultos, para jovens, para crianças, para bebês, lembremos que para cada um é necessário que tenhamos uma estratégia e uma abordagem diferenciada. Para os pequenos, quanto mais lúdico, mais fácil de entender a comunicação. Para os adultos, quanto mais curta e clara a comunicação, mais fácil de absorver a mensagem. É também importante, a partir daí, entender qual é a duração desse processo de comunicação. Nós vamos definir que ele vai acontecer somente antes das aulas, nos primeiros 15 dias, durante um período de 2 meses. Um bom plano de comunicação tem que prever a duração desse processo, acompanhado de um bom monitoramento e de uma boa avaliação. Por fim, é importante que a gente defina quais são os meios que vamos utilizar para operacionalizar esse bom plano de comunicação. Muito importante que a gente tenha no radar que não precisamos exatamente de recursos financeiros para elaborar um bom plano de comunicação. O que precisamos é de boas estratégias para fazer com que a comunicação chegue a todos de forma clara e objetiva, respeitando as especificidades de cada um dos públicos que compõem a comunidade escolar. Outra questão extremamente importante e ficam como dicas para a elaboração de um bom plano de comunicação é que nós devemos utilizar fontes oficiais e atualizadas. Vamos lembrar que desde o começo da pandemia nós aprendemos e muito de todos os momentos em que passamos com atividades não presenciais até os dias de hoje, ou seja, entre os anos de 2020 e 2021, muitas informações chegaram até nós. Muitas delas já não são mais aplicáveis, portanto, desatualizadas. Inclusive, normativas oficiais já não estão mais em vigor. Então, atente-se, faça uma boa seleção das fontes de onde serão retiradas as informações para essa boa comunicação que faremos com a comunidade escolar. Outra questão extremamente importante é que um bom plano de comunicação precisa saber otimizar o tempo e os custos, ou seja, se todas as redes de ensino trabalharem juntas, nós teremos certamente um tempo muito menor dedicado ao planejamento e um tempo muito maior dedicado à disseminação das informações. Outro detalhe extremamente importante é que quando a gente otimiza, inclusive ações, a gente diminui os custos. Ainda como dicas para fazer um bom plano de comunicação, a gente faz novamente o lembrete de que é importante personalizar a informação, tanto para os públicos quanto para os ambientes. Por exemplo, nós não agiremos da mesma forma nos ambientes abertos e nos ambientes fechados das escolas. Nós não agiremos da mesma forma no transporte coletivo, no transporte escolar e no transporte em que só iremos com integrantes das famílias cujas pessoas que ali estarão moram na mesma casa. Então, personalizar a informação, olhando para o público e olhando para o ambiente para o qual queremos deixar claras as orientações, é absolutamente essencial. Também é importante que todo esse plano de comunicação tenha um bom monitoramento. O monitoramento dos impactos, para saber se a estratégia que a gente utilizou para a abordagem e a comunicação eficiente tem impacto e tem resultado positivo. E, por fim,
a gente deixa como importante dica a necessidade de replanejar. Às vezes, ao longo do caminho, por meio do processo de monitoramento, percebemos a necessidade de alterar as estratégias utilizadas e percebemos a necessidade de reduzir ou de ampliar os tempos que determinamos para que a comunicação, para que o plano de comunicação esteja em vigor. Então, atente-se, são dicas importantes e valiosas para que todo esse trabalho tenha um efeito extremamente importante também que a gente deixe claro alguns exemplos do que comunicar. Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, continua importante a boa comunicação, a clara, correta, oficial ou comunicação sobre os cuidados para evitar a transmissão ou contrair o vírus. Mesmo que a gente imagine que essa notícia já é ultrapassada, não. Na comunidade escolar, a escola precisa fazer esse comunicado. A escola precisa assumir essa função. A escola precisa estar atenta tanto aos cuidados para evitar a transmissão, quanto aos cuidados para que ninguém, absolutamente ninguém, contraia o vírus no ambiente escolar ou educacional. Outro item extremamente importante a ser comunicado à comunidade escolar são os detalhes do plancom municipal e de cada plancom escolar. Neles estão determinados, descritos os cenários, as vulnerabilidades, as capacidades a instalar ou ser instaladas, dentre muitas outras atividades, para que o retorno possa acontecer de forma segura, objetiva, clara e atenta a tudo o que pode indicar que haja uma possível transmissibilidade no ambiente escolar. Então, comunique o plancom. Ele é um documento extremamente importante, basilar, para que nós possamos fazer com que o retorno aos ambientes escolares e educacionais seja absolutamente seguro. Muito importante também que esteja no radar dos planos de comunicação todos os cuidados para compartilhar os ambientes na escola ou no caminho para ela ou para casa. Vamos lembrar dos detalhes que são absolutamente comuns no momento de pandemia, nesse caso específico, o uso de máscaras, lavagem constante das mãos e o distanciamento de no mínimo 1,5 m. Além disso, há que comunicarmos como organizaremos os ambientes escolares, os espaços da educação infantil, os espaços do parque, os espaços do refeitório, do pátio, do ginásio de esportes, do transporte escolar. Então, passarmos para a comunidade com toda clareza como esses ambientes serão organizados certamente deixará as famílias e os responsáveis pelos estudantes mais tranquilos e decididos em trazer de volta todos eles para os ambientes escolares. Aqui vai uma outra dica muito importante para o sucesso de um bom plano de comunicação. Utilizar imagens que apresentem aquilo que queremos comunicar. Faça com que as famílias tenham ideia de como toda essa organização acontecerá na prática. Utilize imagens da sua escola, da sua rede de ensino, de escolas da sua região, que vão fazer com que os pais se sintam ambientados e consigam comprovar como é que a escola vai se organizar. Atentem-se, as imagens fazem um bom, um excelente, um imprescindível papel no trabalho de comunicação. Outro detalhe que precisa ser bem comunicado é a atenção constante aos sintomas para a Covid. É importante que as famílias possam fazer essa identificação antes dos filhos ou daqueles por quem são responsáveis saírem de casa.
É importante que eles atentem-se para como chegarão os filhos de fora, da rua, da escola. Isso é absolutamente importante. Então, como comunicar os sintomas? Para quem comunicar os sintomas? E quais são os sintomas? São essenciais num bom plano de comunicação. Atente-se! Outra informação extremamente relevante é que possamos comunicar todos os comportamentos necessários para vivermos num ambiente compartilhado. A etiqueta da tosse para evitar a transmissão da Covid-19 é um bom exemplo. É importante que imagens, que falas, que alertas estejam bem presentes nos planos de comunicação para que crianças, adolescentes, jovens e adultos comecem a internalizar as informações, comecem a treinar as orientações e possam compartilhar os ambientes escolares ou educacionais de forma absolutamente segura. Outro aspecto extremamente importante a ser considerado no plano de comunicação é o calendário escolar. A escola precisa comunicar à comunidade de como será organizado o calendário escolar. As famílias e os responsáveis precisam saber como será a organização do dia a dia, do cotidiano escolar, atentando-se para a matriz de risco, atentando-se para a quantidade máxima de pessoas que poderão compartilhar a sala de aula, atentando-se para toda a estrutura pedagógica que também tem que garantir acesso e condições a atividades que possam ajudar a dirimir as lacunas de aprendizagem que foram criadas em 2020. Então, comunicar o calendário escolar e a organização de todo o ano letivo de 2021 é essencial para que, mais uma vez, as famílias avaliem com responsabilidade e acabem por definir que as crianças podem ir para a escola, porque todos nós estamos bem preparados para receber, para cuidar e para trabalhar com todas elas. O plano de comunicação também precisa pensar nos profissionais que atuam nos ambientes escolares e educacionais. Então, atente-se, reserve uma boa parte do seu plano de comunicação para orientar os profissionais, os servidores, os colaboradores internos ou externos da escola, a fim de que todos os cuidados para o atendimento às diretrizes sanitárias e ao plantão escolar sejam garantidos com todo o cuidado por todos durante todo o tempo de desenvolvimento do calendário escolar de 2021. Seu plano de comunicação tem que olhar para as condições de desenvolvimento dele dentro da sua comunidade. O acesso mais comum de todos é pelas redes sociais, TV, rádio. Será que é mais fácil a comunicação visual por meio de banner, cartazes, totens? Defina a estratégia de comunicação e os recursos que serão utilizados a partir dos instrumentos que facilitam a comunicação com a sua comunidade escolar. Seguem então as últimas dicas ou estratégias que consideramos eficazes para a boa elaboração e desenvolvimento de um plano de comunicação. Atente-se! Quando falamos com os pares, a comunicação é mais eficaz. Pense em crianças falando para crianças, adolescentes falando para adolescentes, pais falando para pais, servidores falando para servidores. Você vai testar e vai comprovar. O efeito é muito mais eficaz. Outra questão extremamente importante. Use linguagem simples, que chegue a todos. Uma linguagem muito elaborada não necessariamente garantirá que a comunicação chegará
de forma objetiva e clara a todos. Lembre-se também, utilize meios de comunicação variados. Muitas vezes você vai ter que utilizar a mesma informação em várias estratégias diferentes. Vale a pena. O importante é que a comunicação chegue a todos. Lembramos ainda que é importante selecionar imagens que complementem a sua informação. Vai falar da escola? Utilize imagens da escola. Vai falar dos cuidados quanto à transmissão da Covid? Utilize imagens coerentes. Vai falar do calendário escolar? Utilize imagens que remetam à organização do calendário escolar. Também deixamos aqui como alerta final a utilização de frases curtas e diretas para facilitar a comunicação. E, por fim, pedimos para que vocês selecionem locais estratégicos para afixar cartazes, banners, totens ou similares, se essa for uma estratégia que vocês forem adotar. A única coisa para a qual não se pode sentar e tomar decisão diferente é a de não fazer um plano de comunicação. Todo esse trabalho precisa ser comunicado. Atente-se, ele é extremamente essencial.